Ventos fortes destroem parcialmente 71 casas no bairro Intaca 2, na Matola. Presidente da República lança projeto que prevê reabilitar 3.600 quilómetros de estradas. Mabjaya diz que continua presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol após o fim do seu mandato a pedido dos associados. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. 10 distritos das províncias de Nampula e Zambésia terão um total de 3.670 quilómetros de estrada reabilitados até 2024, com a implementação do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais, lançado hoje pelo Presidente da República. Convido Sua Excelência. Mais de 500 pessoas testemunharam este sábado o lançamento de mais uma iniciativa do governo de Moçambique, visando acelerar o desenvolvimento econômico e social. Trata-se do chamado Programa Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais, que numa primeira fase vai abranger 10 distritos das províncias de Nampula e Zambésia, sendo 5 para cada parte. Este projeto tem a singularidade de beneficiar de forma direta mais de 2 milhões, como fomos aqui informados, de 200 pessoas dos distritos de Pibane, Maganja de Costa, Xinde, Murumbala, Nugela, Memba, Namapa, Munapo, Mussuril e Mojinqual. São distritos com um elevado potencial agrícola e pesqueiro, mas que devido à precariedade das vias de acesso encontram-se a braços com o subdesenvolvimento. Temos a firme convicção de que com este projeto está encontrado parte do antídoto para a curto e médio prazos termos vias de acesso destes distritos transitáveis, com o intuito final de estimular o aumento da produção e produtividade nestas regiões geográficas. Queremos, por isso, enaltecer o papel decisivo do setor das obras públicas de habitação e recursos hídricos a todos os níveis, não só a nível central, a nível provincial e a nível distrital, que agora vão se envolver, por terem concebido um programa cujo resultado será marcante para o desenvolvimento rural de modo geral e para as comunidades de modo particular. O Programa Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais prevê a reabilitação de 3.670 km de estrada até 2024, para além da construção de pontes e aquedutos, para facilitar a transitabilidade em períodos de chuva. O meu discurso na tomada de posse como chefe do Estado, diante de cerca de 28 milhões de moçambicanos, afirmei, e eu vou citar, apesar de vocês conhecerem, que não descansarei enquanto não tiver um país sulcado de vias de acesso transitáveis que assegurem em todas as épocas do ano a circulação de pessoas e bens de todo o território nacional. Por isso quero dizer aqui, senhor diretor regional, que incomodarei sempre o Banco Mundial como outros bancos para ver se resolvemos esse problema. Para este projeto, o Banco Mundial doou 150 milhões de dólares e o governo de Moçambique entrou com 35 milhões de dólares. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos terá um papel fundamental para a concretização do Programa Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais e o Banco Mundial reafirma a aposta no desenvolvimento de infraestruturas em Moçambique. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos não tem medido esforços, razão pela qual foi buscar o financiamento junto do nosso parceiro tradicional, o Banco Mundial, para incrementar na nossa malha logística rodoviária mais 4.000 quilómetros de estradas devidamente transitáveis.
Com este projeto, nós acreditamos que passaremos a ter condições para escoar cerca de 2,5 milhões de toneladas dos produtos provenientes dos distritos abrangidos por este projeto. E não se trata do único projeto em marcha no setor de estradas. O governo iniciou com a reabilitação da Estrada Nacional número 1, nos troços Pambara-Rio Save, na província de Inhambane, Rio Save-Moara, em Chope-Caia, na província de Sofala, e Rio Lúrio-Metoro, na província de Cabo Delgado. Acreditamos que com estas intervenções iremos garantir a continuidade e a consistência no escoamento destes produtos. Para o Banco Mundial, o setor de infraestruturas faz parte das prioridades de financiamento em África e Moçambique em particular. Deste modo, estamos tão interessados em apoiar esta importante iniciativa do governo, em particular o Ministério das Obras Públicas e a Administração Nacional de Estradas e o Fundo de Estradas, no seu esforço para ligar comunidades e libertar o potencial econômico que melhores vias de transporte podem permitir nas províncias de Zambésia e Nampula. E também, por causa disso, que o projeto combina a intervenção nas estradas principais e nas rurais, para que uma quantidade máxima de pessoas possam se beneficiar do projeto, quer estejam elas em cidades grandes, pequenas ou em comunidades rurais. E o projeto integrado de desenvolvimento terá um custo de 185 milhões de dólares e o principal objetivo é apoiar o desenvolvimento econômico, neste caso, das províncias visadas, segundo explicou Ângelo Macuacua, PCA do Fundo de Estradas. O presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estradas, Ângelo Macuacua, falou dos principais pontos que vão corporizar o projeto, a começar-se pelo objetivo principal. Melhorar a acessibilidade rodoviária nas zonas rurais com potencial agrícola e pesqueiro, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. Áreas prioritárias do projeto. Tomou-se em conta um modelo constituído essencialmente por duas variáveis: a criticalidade, ou seja, a existência de redundância de rede de estradas, o potencial agrícola e pesqueiro, a produção agrícola e a pobreza. Do seu ponto de vista do risco, tomou-se em conta a exposição da rede de estradas à vulnerabilidade perante fatores climáticos. Extensão de estradas intervencionadas. Na Zambésia, teremos a intervenção na estrada Niquadala-Namacura, 35 km, N10, Quilimane-Niquadala, 35 km ainda na Zambésia. E iremos fazer a reabilitação e manutenção de estradas rurais numa extensão de 2.000 km. Em Nampula, a reabilitação e manutenção de estradas rurais envolverá 1.670 km. Custos do financiamento do projeto. O projeto tem um custo total de 185 milhões de dólares, sendo que a componente 1, reabilitação e manutenção de estradas rurais, tem um financiamento de 95 milhões de dólares, a reabilitação e manutenção de estradas nacionais rurais, portanto, tem um financiamento de 80 milhões, portanto, dizia, manutenção de estradas da rede primária, portanto, nacionais, tem 80 milhões. A componente 3, que é o projeto piloto do transporte rural, com financiamento de 2 milhões e meio, a capacitação institucional e a gestão do projeto, com 7 milhões e 500 mil dólares. Temos a componente 5, que é a resposta à emergência, cujos fundos serão usados aqueles que ainda não estiverem cometidos nas outras componentes do projeto. O projeto é financiado pelo governo de Moçambique em 35 milhões de dólares e pelo Banco Mundial em 150 milhões de dólares. Impacto do projeto. Ele vai contribuir para a melhoria da acessibilidade nas zonas rurais, pelas ações que vão ser realizadas nos domínios de reabilitação e manutenção de estradas rurais, o transporte rural e a capacitação institucional. Em termos sintéticos, temos que o impacto do projeto vai melhorar o acesso e conectividade e mobilidade
tanto ao nível nacional e regional, o incremento do transporte rural de pessoas e bens, a redução do tempo de viagem e dos custos de operação dos veículos, a melhoria da segurança e redução dos índices de mortalidade rodoviária, a melhoria do rendimento e dos meios de subsistência dos agregados familiares beneficiários e, por fim, o incremento da competitividade da economia nacional e regional através da melhoria do transporte rural de pessoas e bens. Na saúde, a zona norte do país conta com mais um Instituto Médio de Formação em Ciências de Saúde e um hospital construídos de raiz. A unidade sanitária, com 50 camas, presta vários serviços. É o segundo Instituto de Ciência de Saúde Público na província de Nampula e uma das grandes referências em toda a zona norte do país, com capacidade máxima para 720 estudantes. Localizado no distrito de Nacala Porto, o Instituto, inaugurado este sábado pelo Presidente da República, vai formar técnicos médios em 12 cursos, devendo iniciar a formação no ano letivo 2019. Nós apostamos na formação do pessoal de saúde e tenho esta alegria de saber que o corpo de saúde ao nível do país é formado por juventude. E deixa-me espaço agora, e neste momento, a partir deste pódio, saudar todos os funcionários de saúde do Rovuma Maputo que tanto têm feito, enquanto que hoje, por exemplo, nós trabalhamos até sexta-feira, o fim do dia, e este sábado estamos a ver as nossas hortas, vamos ver se à tarde vamos conversar com os amigos, mas os nossos irmãos compatriotas de saúde estão a trabalham para nós. A construção e o apetrechamento custou 20 milhões de dólares, cofinanciados pelos governos de Moçambique e do Japão. Esperamos que possamos formar mais de 100 profissionais de saúde por ano neste instituto. Reconhecendo a necessidade da formação de profissionais de saúde nesta região, o governo do Japão decidiu conceder a cooperação para a construção do Instituto de Ciências de Saúde na Nacala, no âmbito de doação de recursos. Ainda em Nampula, o Presidente da República entregou à população uma nova unidade sanitária. Trata-se do Hospital Distrital de Memba, que dispõe de 50 camas e presta diferentes serviços que antes não existiam, facto que sujeitava doentes a situações complicadas. Nós cá em Memba sofremos bastante. Uma mãe que esteja grávida, em Memba sede, levava em média 86 quilômetros para o Hospital Distrital de Nacala Porto e com complicações obstétricas. E neste troço era sujeita ainda a complicações. E ainda podíamos levar esta mesma mãe de Memba e levar para Irate e percorrer acima de 100 quilômetros. E hoje, Excelência, com este hospital que nós temos aqui em Memba, estes problemas vão acabar. Temos aqui neste hospital os seguintes serviços. Temos as consultas externas, o laboratório, temos uma sala de radiologia, o bloco operatório. Temos também morgue com 6 frigoríficos. Temos cozinha, lavandaria e outros serviços diversos. No mesmo distrito, Felipe Nunes inaugurou o sistema de dessalinização da água, que vai beneficiar 7.000 pessoas, proporcionando o chamado precioso líquido sem teor de sal. 71 casas ficaram destruídas parcialmente ontem por ventos fortes no bairro Rintaca 2, município da Matola. 2 menores contraíram ferimentos graves após serem atingidos por paredes e chapas de zinco. Chapas de zinco espalhadas, paredes e eletrodomésticos destruídos no interior das casas é o rastro deixado por ventos fortes registados na tarde desta sexta-feira nos quarteirões 17 e 19 do bairro Rintaca 2. Tudo aconteceu por volta das 15 horas e no intervalo de 10 minutos, dezenas de famílias viram suas casas parcialmente destruídas pelo vento. E porque o mau tempo se fez sentir enquanto as famílias encontravam-se no interior das casas, algumas pessoas ficaram feridas pelos destroços e o destaque vai para 2 menores com gravidade. De repente começou uma ventania forte, bem mesmo forte. Então eu vi as chapas que já estavam quase para levantar-se.
E daí eu vi que aqui já era tudo mesmo. Tentei segurar as minhas filhas, logo inclinei, prancha veio-me em cima, porque estava a tentar pelo menos proteger as crianças, que não ser as crianças a sofrer, deveria ser eu. Então outra criança foi ferida na cabeça, apanhou, e caminharam com ela para o hospital do Coisa da Cipolla, apanhou 8 pontos. Comecei a andar à procura das chapas, outras chapas estavam em cima de árvores. Até a outra minha casa que eu estive a construir, há uma parte que foi danificada. De repente, abriram a porta com ventania. Eu saí para fora, levou a minha filha, logo eu caí, eu saiu. Depois, de repente, ver chapas com barrote, tiraram e deitar-se lá na casa do vizinho. Os chefes de quarteirões que foram responsáveis pela contagem das famílias afetadas esperam que haja mobilização de meios para o apoio das vítimas. O processo está a andar. Ontem, quando eu tive informação, eu comuniquei ao chefe de serviço. O chefe de serviço também comunicou ao chefe de posto. Então todos vieram até aqui, mesmo nesta casa, viemos juntos. Estamos à espera da ajuda. Por exemplo, estão a ver esta família aqui, o teto está embaixo. O pai está a chorar, não tem condições para repor o teto. A ventania foi tão forte, de tal forma que em alguns casos as chapas de zinco deslocaram-se a cerca de 300 a 400 metros de distância. Os dois menores que contraíram ferimentos nestas situações encontram-se neste momento hospitalizados. Com imagens de Hermenegildo Ziban, Antônio Frades para STV. Por outro lado, as províncias de Inhambane, Sofala, Manica e Tete poderão ser afetadas por chuvas fortes a partir deste domingo. A informação foi avançada pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, cujas estimativas indicam que 800 mil pessoas estão em risco de passar fome durante a época chuvosa 2018-2019. A prontidão. Este foi o pano de fundo das discussões do 9º Conselho Consultivo do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que durou 3 dias. E é preciso estar mesmo pronto, porque as previsões meteorológicas apontam para chuvas fortes a partir deste domingo em 4 províncias. Para os próximos dias 9 e 10 de dezembro, dá de ocorrências de chuvas e ventos fortes, acompanhadas por trovoadas severas e a possibilidade de queda de granizos, sobretudo nas províncias de Inhambane, Sofala, Manica e Tete. Por isso, apelamos a todos os residentes das áreas em risco para a tomada de medidas de precaução e acompanharem atentamente as informações e instruções veiculadas pelas autoridades competentes através dos órgãos de comunicação social. O plano de contingência do INGC prevê que até março cerca de 1,5 milhão de pessoas sejam afetadas por diferentes tipos de eventos extremos. Deste universo de potenciais pessoas em risco, contam-se aproximadamente 800 mil já identificadas como estando em situação de insegurança alimentar. Ainda no Conselho Consultivo, o INGC anunciou um projeto que visa minimizar os efeitos da seca nos distritos de Matutuíne e Magude, em Maputo, e Xigubo e Xibuto, em Gaza. Esse fenómeno se repete ciclicamente e em algumas áreas do nosso país é permanente. Não podemos empenhar-nos somente em ações de mitigação. Após a ocorrência dos eventos extremos, é necessário que também redobremos esforços para a prevenção, reduzindo ao mínimo o seu impacto sobre a vida das comunidades. O 9º Conselho Consultivo do INGC decorreu em Bilene sob o lema Prontidão Estratégica e Operacional na Gestão de Risco de Desastres, um dever de todos. Há 2 dias que os bairros de Micajuíne, Tsalala e uma parte de Xamanculo, na cidade de Maputo, estão sem água. O problema, ainda sem data para resolução, é causado, em parte, pelas altas temperaturas. Justifica as águas da região de Maputo.
Os termômetros apontavam para uma temperatura máxima de 41 graus neste sábado, ou seja, muito calor. Para agravar a situação, há quem ficou também sem água na capital do país. Uma das vítimas é o Sr. Fernando Manuel, que viu-se impedido de tomar o número de banhos que necessitava para aliviar o calor, por falta de água. Praticamente é um banho de noite. Se por um lado o Sr. Manuel tinha reservas de água suficientes para aguentar por mais alguns dias poupando nos banhos, o mesmo não podia dizer a Dona Amélia, que com a resistência de uma atleta, durante os 2 dias que as torneiras estão fechadas, contabilizou alguns quilómetros entre idas e vindas, tentando encontrar água. Vou lá longe, lá não sei, estou a andar só na Fontenária, lá longe mesmo. Entre os afetados, houve quem não se importou em gastar seu dinheiro para confeccionar comidas. Afinal, é sábado e para esta família há uma festa. Conseguimos gerir o bocado de água que nós tínhamos. Mas gastar toda a reserva poderá custar caro a esta família, uma vez que as águas da região de Maputo não têm uma data para o restabelecimento da água, não só em Micajuíne, mas também em bairros como Tsalala, Fomento e uma parte de Ramanculo. A partir das descargas da barragem e com a situação de muito calor que se está a verificar agora, há muita evaporação ao nível da água disponível ao longo do rio. Quer dizer que a quantidade de água que nós podemos captar para poder fazer face ao tratamento ou produção e distribuição também reduziu. As águas da região de Maputo também dizem que tiveram uma outra interrupção no fornecimento de energia elétrica que afetou a quase 50% da sua produção, sendo que, para este caso, Costa do Sol e Ulene foram alguns dos bairros mais afetados. Momento para uma curta pausa. Nós voltaremos com mais informação. Até já. De volta ao Jornal da Noite. A ilha de Benguerra, uma das que compõem o arquipélago de Bazaruto, em Inhambane, beneficiou de uma unidade sanitária. A ilha de Benguerra é uma das que compõem o arquipélago de Bazaruto. Com uma extensão de pouco mais de 11 km, vivem nesta região cerca de 1.500 pessoas, ocupando desta forma a segunda posição dos 5.045 habitantes das 5 ilhas existentes. Desde sempre, a ilha de Benguerra nunca conheceu uma unidade sanitária e a população tinha de fazer uma viagem de pouco mais de 1 hora para o continente através de única via marítima para os distritos de Vilanculos e ou de Inhaçouro. Para minimizar o sofrimento a que estava sujeita, o governo provincial decidiu em 2015 construir um centro de saúde. Mas, devido à exiguidade de fundos, as obras ficaram interrompidas e só foi possível retomá-las através de parceiros locais 3 anos depois. Com a duração de apenas 4 meses, ficou concluída a primeira parte e entregue à comunidade, facto que constituiu um motivo de alegria para a população, mas que pede agora meio circulante para a locomoção no interior da ilha. Sentimos-nos muito agradecidos, muito felizes, mas o que falta neste momento é um meio de transporte para nos levar das casas até a unidade sanitária. Pode ser para uma urgência, que o hospital nosso não tem a capacidade de nos atender. As mulheres grávidas também é difícil de sair dali enquanto eles estão mais incomodados para chegar no hospital. E que é mais importante é a ajuda de coisa de transporte. Para além da necessidade do meio de transporte, a população clama também pela energia elétrica, mas que tudo já faz parte dos projetos do governo provincial. Tendo colocado um centro de saúde, a escola também já existe para a nossa população da ilha. A seguir vamos trabalhar também para a questão ligada com transporte no seio da população aqui na ilha. Estamos a montar a central de painéis solares na ilha de Inhambane, que vai abastecer a toda a ilha. E também já temos investidores interessados a instalar, portanto, centrais com painéis solares
aqui na ilha de Benguero e as outras ilhas que estão mais próximas. E neste momento a discussão está em termos de tarifas. Uma vez concluída a primeira fase, falta a segunda, que irá compreender na construção de um bloco de atendimento externo, uma residência para os técnicos, sistema de abastecimento de água e ainda o respectivo muro de vedação. Cabo Delgado precisa de cerca de 1.000 milhões de meticais para eliminar casos de casamentos prematuros nos próximos 5 anos. O orçamento foi avançado durante um lançamento de um projeto previsto para iniciar em 2019. O governo de Cabo Delgado pretende eliminar casamentos prematuros até 2024. A intenção foi manifestada na cidade de Pemba durante o lançamento de um projeto que especificamente prevê ações de sensibilização das comunidades e o empoderamento da rapariga. Prevemos um orçamento em cada ano, num total de cerca de 180 milhões. Então, significa, para nós podermos concretizar o nosso sonho ao nível da nossa província, precisaremos este valor, 180 milhões, e nós queremos acreditar que com este dinheiro poderemos ter contribuído bastante para que, de fato, a situação dos casamentos prematuros ao nível da nossa província de Cabo Delgado passe para a história. O Fundo das Nações Unidas para a População poderá ajudar no projeto de Cabo Delgado, mas continua a defender a necessidade de se direcionar as atenções no combate à pobreza. Apesar das leis contra o casamento infantil, a prática continua generalizada. Em parte, devido à persistente pobreza e desigualdade do gênero. Nos países em desenvolvimento, 1 em cada 4 meninas é casada antes de completar 18 anos. Cabo Delgado, segundo estatísticas oficiais, é a província com o índice mais elevado de casamentos prematuros e tem o maior índice de analfabetismo ao nível do país. No desporto, Francisco Mabjaya diz que continua presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol porque os associados o pediram para continuar. Mabjaya garantiu à STV que as eleições na Federação serão marcadas assim que as associações entenderem que é a altura para tal. O seu mandato terminou em julho último, mas Francisco Mabjaya mantém-se como presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol. Em entrevista exclusiva à STV, Mabjaya explica porquê. A solicitação que nós recebemos de vários atores é que devíamos continuar porque estávamos a conseguir alguns resultados que orgulham o país. Segundo Mabjaya, as associações estão felizes com os resultados esportivos alcançados durante o seu mandato e entendem que o trabalho deve continuar. Porém, diz que da Federação tudo depende dos associados, até mesmo a marcação das próximas eleições. Depende dos associados. Na altura que os associados exigirem que haja eleições, vamos fazer eleições. Mesmo com tudo nas mãos dos associados, a Francisco Mabjaya faz contas de futuro. Uma das quais a primeira participação de Moçambique no Campeonato do Mundo de Basquetebol em Sub-19. A prova que terá lugar já no próximo ano. Neste momento, naturalmente, estamos com estes compromissos, mas dentro de pouco tempo teremos o encontro a nível das associações provinciais e vamos poder discutir isso com mais detalhe. A cidade de Maputo acolhe no próximo dia 15 do mês em curso uma competição de fisicultura designada Hardbod. Espera-se que participem no evento mais de 60 atletas. Será o terceiro evento de fisiculturismo este ano a nível da capital moçambicana. Desta vez espera-se que mais de 60 atletas tomem parte do evento, entre masculinos e femininos. A organização está interessada em inovar e desta vez vai atribuir carteiras profissionais aos atletas. Podia ter sido mais um campeonato, mas na verdade não. Pela primeira vez aqui em Moçambique nós vamos atribuir o cartão de atleta profissional a um dos vencedores das categorias. O objetivo deste torneio é promover aquilo que é o culturismo e a prática da musculação. Neste momento ainda está-se em processo de angariação de fundo para as premiações. A Federação prevê investir 100 mil meticais só em prémios.
Os concorrentes trabalham com determinação para fazer frente aos adversários. 2 vezes estive em primeiro lugar e a outra em segundo. Este desporto começou como uma ideia do meu mister, mas não sei se com o tempo mudo de ideias. A nossa preparação é individual, cada um usa as suas estratégias, né? As suas técnicas, não usamos os mesmos, não seguimos os mesmos planos. Quanto à alimentação, alguns truques, né? Então não é algo fácil. Este sábado, a organização do evento reuniu com parte dos atletas para explicar as condições de concurso. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 24. Para Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 25. Seguimos para a zona centro do país, onde Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 25. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 20. Tete poderá atingir 34 graus de máxima, 23 de mínima. E para Quelimane espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 25. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 24. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 26. E Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 22. Eu aguardo por si logo após o intervalo. Até já. Seguimos com notícias internacionais, onde a capital francesa poderá enfrentar uma nova onda de manifestações do movimento Coletes Amarelos. Desta vez, os manifestantes exigem a redução do custo de vida. Depois de terem conseguido esta semana pressionar o governo a não aumentar os preços dos combustíveis, o grupo denominado Coletes Amarelos prepara-se para uma nova manifestação contra as autoridades. Desta vez, o objetivo é protestar contra o aumento do custo de vida e as políticas econômicas implementadas pelo governo que supostamente marginalizam determinados segmentos da sociedade. Assim, espera-se que a qualquer momento os manifestantes saiam à rua para uma vez mais pressionarem o governo de Emmanuel Macron a criar políticas de inclusão, sobretudo da população de classe média e baixa. Atenta à manifestação, que está a ser mobilizada sobretudo através das redes sociais, a polícia destacou centenas de agentes para as ruas de modo a evitar vandalismo que tem caracterizado os protestos. O mundo poderá registrar um novo capítulo na exploração lunar. Na sexta-feira foi lançado um engenho composto por um veículo robotizado para explorar a Lua. Vai ser um novo capítulo na exploração lunar quando a sonda lunar chinesa Chang'e aterrar no lado oculto da Lua, numa data ainda não revelada. A nova missão espacial chinesa é a primeira do mundo a enviar uma sonda e um veículo robotizado para o lado negro lunar. A missão é testar o crescimento de plantas e captar sinais de radiofrequência normalmente bloqueados pela atmosfera terrestre, estudar a estrutura da superfície, medir a radiação e procurar composições minerais. Espera-se que este seja um capítulo importante para a humanidade. O projeto inclui cientistas de vários países como a China, Holanda, Alemanha, Suécia e Arábia Saudita. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse que as sanções impostas ao seu país pelos Estados Unidos constituem terrorismo econômico e retraem outros países que queiram investir naquele país. A tensão entre os Estados Unidos e Irão parece estar longe de terminar. Este sábado, durante uma conferência em Teherão, o presidente iraniano Hassan Rouhani considerou injustas as sanções econômicas contra o seu país, impostas pelos EUA, após se terem retirado unilateralmente, em maio, do acordo nuclear assinado em 2015 por Teherão e as grandes potências.
Os Estados Unidos fazem terrorismo econômico e visam criar pânico na economia de um país e assustar outros estados a não investir no país visado pelas sanções. As sanções dos EUA são de natureza extraterritorial e muitas das empresas de outros países com negócios no Irão abandonaram ou suspenderam suas atividades com medo de serem penalizadas. Ainda sobre as tensões entre os dois países, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, voltou a acusar, perante uma plateia de ministros de negócios estrangeiros de países da NATO, reunidos em Bruxelas na terça-feira, o Irão de violar resoluções do Conselho de Segurança da ONU e de mentir aos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica sobre o seu programa nuclear para fugir às sanções dos EUA. Para este sábado, o Jornal da Noite fica por aqui. Grata pela atenção dispensada. Boa noite e bom fim de semana.